nesse caso, como esse grupo é inteiramente seu, né, que você conseguiu junto ao pessoal da Rodobens, né, todo, Isso. todo mundo que está dentro desse grupo, dentro da mesma estratégia de probabilidade, basicamente. Então dentro de uma estratégia com probabilidades maiores do que nos outros grupos todos, mas não necessariamente todos usando a mesma estratégia. Porque o que acontece? Ele é um grupo que tem uma contemplação das 3 programadas, uma delas é por lance livre. E dá para usar até 20% do próprio crédito para o pagamento desse lance. Como a grande maioria dos participantes está participando para contemplar pelos sorteios, que é o que nos traz o maior lucro, e por isso ter 2 sorteios dentro da estratégia do grupo em si, a tendência é que a gente tenha, no início principalmente, lances livres muito menores do que os lances livres de outros grupos que usam tem outras características de quantidade de participante, tipo de lance, ofertas e tudo mais. Então, para as pessoas que querem usar o consórcio para efetivamente comprar um imóvel, esse grupo ele também é melhor do que a média dos outros grupos, porque ele não usa de estratégias para facilitar a venda do consórcio para quem não tem dinheiro. Pelo contrário, ele faz o grupo o mais linear possível para que o grupo seja muito robusto, para que o grupo tenha muito caixa para fazer as entregas, e isso, para quem quer efetivamente usar o consórcio, torna ele melhor tanto do ponto de vista de probabilidade, quanto de lances menores, quanto de custo financeiro. Porque no momento em que tu contempla com um lance menor e que tu não tem divisão de prestação reduzida, meia parcela e essas coisas que acabam encarecendo no final as prestações restantes, tu tem a coisa mais linear e para quem vai usar o custo acaba ficando consideravelmente menor. Perfeito. A terceira pergunta era a sequência dessa questão, mas você já respondeu falando, no caso desse grupo, é a parcela cheia, né? Isso. A parcela é cheia justamente para a gente ter o saldo do grupo o mais robusto possível. E no nosso caso específico de investimento, no momento em que a gente tem a contemplação, tu não tem que passar para a parcela cheia mais aquela diferença que não foi paga até então. Isso acaba dando uma margem de lucro um pouquinho maior que compensa o fato da gente estar pagando a parcela cheia e não ela reduzida. Perfeito. E a partir da primeira parcela, as demais são via débito automático ou boleto. Isso, débito em conta ou boleto. Perfeito. Só a primeira que pode ser paga no cartão de crédito. Fabrício, boa noite. Rendel, tudo bom? Tudo bem? Algumas questões. Como um amigo perguntou em relação à parcela cheia. A grande, Sim, a grande vantagem dela é na venda da carta, é isso? são 2 vantagens. Na venda da carta, a gente não tem essa diferença de valor que vai ter que ser assumida pelo comprador da carta, e isso acaba tornando o custo financeiro dessa carta mais caro no final, e esse custo acaba sendo descontado do que a gente ganharia de lucro. Então compensa o fato da gente pagar ela cheia e não reduzida, fica quase que no 0 a 0, mas com uma pequena vantagem para o nosso lado, em termos da lucratividade que a gente vai ter na venda. Mas a grande vantagem mesmo é que o grupo fica com um saldo muito mais robusto. Porque se eu tenho 650 pessoas pagando uma parcela de integral de R$ 643, o grupo vai ter muito mais dinheiro do que se ele tivesse essas mesmas pessoas pagando parcelas de R$ 480, por exemplo, que seria uma parcela reduzida. E aí, esse dinheiro que ele tem a mais, ele consegue entregar mais contemplações mais rápido. E a gente acaba, então, naquela curva de probabilidades de contemplação, que a gente quer um grupo que a gente contemple com mais probabilidade cedo do que tarde, acaba nos beneficiando nesse ponto também. Tá. E existe
Porque, em princípio, seriam 2 sorteios mês, né? É isso, né? Se eu não me engano. São 2 sorteios. A ordem exata é um sorteio, um lance livre e outro sorteio. E aí, havendo saldo, mais quantas entregas for possível por lance livre. Ah, entendi. Perfeito. Assim, no histórico de grupos tradicionais, a gente costuma ter, depois de algum tempo do grupo rodando, 3, 4, até 5 entregas extras por lance livre mais adiante. Perfeito. E, Não terá o lance fixo nesse grupo seu. não, é só lance livre e a gente pode usar até 20% do próprio crédito para pagar parte desse lance. Perfeito. Muito obrigado. Boa noite, tudo bem, Fabrício? Tudo bom, Larissa? Tudo bem. Tire uma dúvida. Quando tu falaste agora há pouco sobre a parcela reduzida, quando a gente ingressa, né, no grupo, a gente tem como saber qual é a quantidade de gente que está pagando parcela normal ou parcela reduzida? Nesse grupo exclusivo, no plano exclusivo que eu montei para investimento, não tem a possibilidade de parcela reduzida. Tá. Então, nesse caso, não tem. Nos grupos anteriores, em que tinha parcela reduzida e que, tirando esse grupo exclusivo novo, que foi feito realmente para a gente ter as melhores probabilidades e lucro, era o grupo que antes era o melhor que tinha para esse tipo de investimento, a gente não tinha essa informação aberta de quantos pagam reduzida e quantos não. O que a gente tinha era que a Rodobens, ela em determinado momento, nos últimos grupos desses que abriram, ela parou de vender a parcela reduzida no próprio site. Então, através dos representantes, tu conseguia acesso à parcela reduzida. Mas mesmo com os representantes, tinha uma jogada que diminuía a quantidade de gente que paga a parcela reduzida. Por quê? A Rodobens, diferente da grande maioria das administradoras, quando a pessoa opta por parcela reduzida, a Rodobens cobra a taxa de administração também sobre aquela parcela reduzida. E por consequência, ela paga a comissão para o vendedor sobre o crédito reduzido. Então, a maior parte dos representantes que não estão interessados no resultado do cliente, sim no próprio bolso, acabam não contando que tem a possibilidade da prestação reduzida para poder ganhar a comissão sobre o crédito cheio e não sobre o crédito reduzido. Então, no final das contas, o grupo acaba tendo pouca gente pagando a parcela reduzida. Na prática, praticamente só os que eu coloco lá com essa estratégia. E aí eu limito a quantidade nesses grupos, limitava quando usava esses grupos para investimento, justamente para não concorrerem os clientes todos com a mesma estratégia, num grupo onde a quantidade de gente concorrendo com essa estratégia fazia diferença. Um dos benefícios do grupo exclusivo é a gente não ter essa limitação, porque mesmo com todos usando a mesma estratégia, a estratégia é sorteio, e a gente maximizou o sorteio justamente para melhorar as nossas métricas. Entendi. Legal. Quando tu falaste agora há pouco, respondendo a dúvida do Rendel ali, com relação ao uso de lance até 20%, quando a gente utiliza isso dessa forma, mesmo assim dá para ter um retorno rápido, ou pelo menos um bom retorno, nem que não seja contemplado no início? Porque tu tinha citado alguns exemplos dizendo quando, teoricamente, é ali nos meses iniciais e depois há uma máxima projeção até 6 anos, digamos assim. Isso. Provavelmente, o pessoal que quer contemplar para usar a carta, quando começar a descobrir os números práticos desse grupo, vão entrar e esses números deles, essa quantidade e essas métricas para quem vai usar o crédito, vai valer a pena dar lances um pouco maiores. Então, provavelmente, nós, como investidores, não vamos conseguir usar o lance como uma estratégia para vender com lucro. Entendi. Porque vai comer a nossa margem por conta dos outros participantes.
Eu não Sim. vejo isso como problema, pessoalmente, porque eu quero realmente os sorteios e em grupos anteriores nem existia a possibilidade de qualquer lance ter essa possibilidade de lucro. Então, independente disso, eu quero, inclusive, que aumentem os lances, porque isso injeta mais capital no grupo e acaba claro. entregando mais contemplações por lance, e essas pessoas que contemplam por lance não estão mais concorrendo Foi no conosco sorteio. Claro. Então, a dinâmica do grupo ela ainda é uma incógnita, mas qualquer dos caminhos que ele tome, eles são positivos. Ou ele é positivo porque os lances são maiores e joga capital e tem menos gente concorrendo conosco, ou é positivo porque eles são menores o suficiente para a gente usar o lance livre como uma espécie de lance fixo, usando os 20% de embutido, e aí a gente tem margem para vender essa carta com lucro. Entendi. Então, Digo, é igual tu tenta a sorte. Se usarem mais, fica lá. Se não, tu já fatura nos primeiros meses e automaticamente teu retorno é superior bem superior a isso. Isso aí. E ao mesmo tempo ele nos dá uma flexibilidade melhor do que seria com lance fixo, para que no futuro, se a gente mudar a estratégia, se surgir a oportunidade de comprar um imóvel e coisa e tal, a gente tem uma estratégia de saída diferenciada no futuro, e até para movimentação natural que acontece nos grupos, da gente ter pessoas que por um inconveniente ou outro acabam tendo que desistir do consórcio e saem e coisa, para recolocação de novos participantes, um grupo com lance livre dá mais flexibilidade também para o tipo de pessoa que a gente coloca ali para substituir essas canceladas. É, porque das canceladas, pelo que você falou, eles só vão concorrer por sorteio, mas acaba não valendo a pena porque perde aquele saldo. Tu falou em torno de 50%. Automaticamente Isso. acaba num... Isso, não, e as canceladas é só quando ela for sorteada no sorteio mesmo, por conta do saldo do grupo ser principalmente para os que estão participando. Então, Claro. acaba não fazendo diferença, mas o grupo nos dá essa flexibilidade. Não, obrigada, é isso. Por enquanto é isso. Ô, Fabrício, você tem uma previsão de tempo, mais ou menos? Porque também sorteio a gente não tem como dar uma data específica, mas é porque para quem está investindo, a gente teria que ter mais ou menos uma média aí, 1 ano, 6 meses, entendeu? Porque aí você vai, por exemplo, se eu quisesse injetar aí 60 mil reais nessa história aí eu vou ficar com esse dinheiro preso 1 ano, 5 anos, 10 anos, tem que ter uma métrica mais ou menos aí, você trabalhar com cálculo, você deve ter mais ou menos a média, entendeu? Tem. A média esperada nesse plano são de 6 anos. O que quer dizer que se a gente fizer, por exemplo, 10 cartas, nesse período, metade delas a gente espera contemplar antes dos 6 anos e metade depois dos 6 anos. Por exemplo, eu tenho um cliente, não é nesse grupo, mas a métrica é semelhante, eu tenho um cliente que tem 18 cotas. 18 cotas com a média sendo 6 anos, significa que em 6 anos ele deveria contemplar umas 9 cotas. E a gente está há 2 anos dele ter começado e ele já contemplou 4 delas. Então, se a gente fala de uma só carta, aí é o fator sorte. É o fator sorte, não tem como fazer mágica. A média é 6 anos, a gente pega um grupo onde, pelas características, a gente está fazendo um jogo onde as chances da gente ganhar são maiores do que a gente perder, entre aspas. E que, se a gente aumenta a quantidade de cotas, as que ganham tanto que compensam as que perdem. Só que a gente tem um produto que as que perdem, entre aspas, ou seja, as que contemplam mais tarde, na realidade não perdem. Elas trazem um rendimento semelhante ao que a gente teria numa renda fixa. Então, se eu ganhar, eu ganho muito. Se eu perder, eu empato, eu não perco. E aí a gente pura e simplesmente joga com o tempo fazendo o trabalho dele, de que a gente vai ter um resultado médio muito maior do que com um investimento mais tradicional. Então, é porque eu falei, porque você falou que a gente pode usar a matemática a nosso favor, né? Por exemplo, 6.500 dariam 10 cotas, né? Isso então, aí. Então, 65 mil dariam 100 cotas. Então, a probabilidade de sair nos 3 primeiros meses é 100 vezes mais, né?
Sim, só tem algumas coisas a serem levadas em consideração. Isso é um valor mensal. Então, teria que ter 65 mil por mês para investir, ou 6.500 por mês. A outra coisa que tem que ser levada em consideração é que uma mesma pessoa não pode ter mais do que 10% das cotas do grupo. Então, a gente ainda tem esse outro fator limitante. Mas, basicamente, é isso. Eu, por exemplo, eu comecei esse mês com 10 cotas nesse grupo. Eu sou um dos participantes que já tenho 10 cotas nele. Eu não vou fazer mais que 10 cotas nele, porque eu tenho minha previsão e tudo mais. Mas no próximo grupo que abrir, provavelmente eu vou comprar mais algumas cotas. E no seguinte, então eu vou fazendo uma construção ao longo do tempo, e à medida que essas cartas vão contemplando, eu vou substituindo por novas nos próximos grupos com essas características. Então, não interessa muito em que grupo nós estamos, mas o simples fato de estar num movimento onde aquele perfil de probabilidade ele é benéfico para nós, pela quantidade e pelo tempo, a gente vai ter um resultado positivo. Pô, e agora uma outra coisa que eu entendi aí foi, por exemplo, que as que tá demorando mais a tirar, né, a sair, por exemplo, você tem aí 20 cartas dessas, você saiu 12, essas 8 que tá demorando demais a sair, você consegue dando lance, entendeu? Você Sim. pega o lucro, você pega um lucro, uma parte que você tem, junta mais os 20% e aí dá um jeito de ela sair logo para você poder adquirir uma nova e começar do zero de novo. Né? Por exemplo, é uma das estratégias de saída. Eu, por exemplo, não estou mais usando essa estratégia de saída. Eu tenho agora, nas que demoram mais, eu estou com elas guardadas para comprar imóveis. Então, mas aí depende do perfil de cada um, porque tem gente, por exemplo, que não quer saber de comprar imóveis, mas para quem quer, é uma estratégia de saída ainda alavancada, porque vai comprar imóveis por uma fração do que ele custa, um valor que já está lá, está acumulado, está pago, e o resto do imóvel vai ser pago pelo aluguel dele. Beleza. Aí, nessa história, você sinaliza os melhores grupos, é isso? Na verdade, eu criei um grupo exatamente com as características que eu queria. Estou há 20 anos investindo dessa maneira. E esse mês, agora mês passado, eu consegui abrir um grupo inteiro, justamente porque eu estou atingindo a quantidade de pessoas necessárias para trazer investidores suficientes para formar um grupo com as características que eu queria. Por que isso? As características melhores para o investimento e para o investidor, para o consorciado, elas são de grupos com características que a maior parte das pessoas não procura. Porque as pessoas querem facilidade, querem benefício, querem bônus, querem coisas que são maquiadas para parecer boas, mas que na prática são prejudiciais. Então, tu pega, por exemplo, um plano de meia parcela. É muito bom, eu vou fazer um crédito de 100 mil e eu preciso pagar só parcelazinhas de 300 e poucos reais. Cara, um plano de 100 mil tem parcelas de 650. Não são 325. Se tu está pagando 325, aquele grupo está arrecadando metade do que ele deveria arrecadar. Então, ele não vai conseguir entregar todas as contemplações previstas. Mas nesse grupo tem, sim, muitas entregas. Tem 6 entregas nesse grupo que eu vi de prestação reduzida, de parcela, meia parcela. Se ele tem tantas entregas, quantos participantes ele tem? É um grupo com 3.000 participantes. Cara, uma chance em 3.000, qual é o momento em que tu vai contemplar por sorteio para conseguir lucrar com essa carta? Então, só que o vendedor que vende meia parcela não vai te falar isso, ele vai te falar que é um ótimo grupo, porque tu paga uma parcela pequenininha para um valor sensacional de crédito. E as pessoas estão ali, cabe no meu bolso, eu vou fazer esse. Só que sem chance nenhuma de ter resultado com isso. E aí, claro, numa escala global, tu tem bastante vendas, tu tem bastante grupos, tu tem bastante pessoas, uma ou outra com certeza vão contemplar. E aquele que contemplou vai ser a história que todo mundo vai contar. Esse cara pagou 300 reais e contemplou aí uma carta de 100 e vendeu ela por 20 mil no mercado. Vai acontecer, vai ter um sortudo, mas é isso, é só sorte.
Não é matemática, não é probabilidade, não é um jogo que a gente tem a chance de ganhar. Entendi. Agora entendi perfeitamente aí. Tem que saber escolher, no caso, né? E aí você montou um perfeito para isso, né? Eu montei o grupo que eu queria para eu poder participar. Só que o único jeito de eu montar um grupo exatamente como eu queria era dividir essa possibilidade com as outras pessoas. E hoje eu tenho isso. E o convite é justamente esse. Olha, eu montei o grupo que eu quero para mim. Quem quiser vir junto, tá convidado para participar junto. Essa foi a jogada para chegar a isso. Ô Fabrício, para mim que sou assalariado, né? Sim. Eu ganho por volta de 3 mil. Compensa uma carta só? O que que eu digo sobre uma carta? Eu, pessoalmente, acho que compensa. Tá? Eu comecei com 2 cartas pequenininhas, na época era menor, o prazo era menor, então a situação era um pouco mais, probabilisticamente, era pior do que é hoje. Sim. Então, hoje, começando com uma carta, tu começa numa situação matemática melhor do que a que eu próprio comecei lá atrás. E quando eu comecei, eu tinha um negocinho de internet pequenininho, começando, passando por seus altos e baixos e coisa. Então, eu comecei um passo por vez. O que que eu acho sobre, então, uma carta? Uma carta, tu vai depender mais da sorte do que só das probabilidades. Ainda assim, caso tu tenha sorte de contemplar cedo, tu dá um salto no valor que tu consegue juntar, que é fenomenal. Porque se tu contemplar essa carta do primeiro ano, por exemplo, tu vai ter um lucro de 20 e poucos mil. E quanto tempo levaria pagando, juntando ou investindo R$ 645 por mês para tu chegar em 20 e poucos mil de saldo num investimento qualquer? Tá? Então, tu levaria muitos anos para chegar a isso nesse valor, jogando dinheiro no banco. Por outro lado, se tu não for contemplado cedo, tu tá pagando um valorzinho ali todo mês para ti mesmo. Tu tá somando patrimônio para ti. Então, tu tá com uma forma automática e um pouco mais garantida, mais tu te disciplina a todo mês está guardando dinheiro para ti. E é um dinheiro que está preso lá, tu não vai gastar ele em alguma coisa que me deu vontade de trocar o carro, eu vi um celular novo, enfim, aquele dinheiro está lá, tu sabe que é teu para o teu futuro, para o teu patrimônio, porque ele está lá preso. Sim. E mesmo que demore para contemplar, tu vai ter um resultado positivo. Então tu só tem perda realmente. A única preocupação que eu sempre tento deixar clara é fazer o consórcio na quantidade de prestações que tu fique tranquilo de pagar por longo prazo sem perder o sono à noite. Exato. Então, sendo assalariado, se tem chance de tu perder o emprego, ou se tu tem chance de perder o emprego e tem pouca possibilidade de recolocação rápida, faz uma reservinha antes para garantir que tenha esse tempo para continuar pagando o consórcio caso um imprevisto aconteça. Mas fora isso, é uma carta e é aquele valor que tu está construindo para ti mesmo. Eu não só acho que vale muito a pena, mas foi assim que eu comecei lá atrás. Sim, eu falo por causa de dar o passo conforme a perna. Eu poderia fazer 2, mas aí ia ficar muito em cima. Daí, se der qualquer imprevisto, daí não. Aperta muito. Eu não, ao contrário da média aí que quer vender o máximo possível, eu tento mostrar o quão bom é o investimento. Mas eu faço questão de dizer que existem riscos para quem sai antes da contemplação. Então, não dá o passo maior do que a perna, não faz mais. Eu quero que tu cresça junto comigo, eu não quero que tu me jogue o máximo que tu possa e tu quebre a perna logo depois. Não, que essa parcela eu estava acostumado já a pagar o meu carro, daí eu acabei o carro, eu tenho que inventar alguma coisa, porque senão, tu sabes que o Senão dinheiro... vai. Não.
Não, então é isso. Vem sem medo que isso aí vai dar bom. Vai dar bom. Tá, uma cota de 100 mil, qual é o prazo? É 238? 216 meses. Entendi. E para alavancagem de empresa, no caso? É que assim, não existe consórcio para alavancagem de dinheiro. O que existe são algumas administradoras que fazem vista grossa para as regras do Banco Central e permitem a liberação do crédito em cima do próprio imóvel da empresa. Isso é irregular, isso pode dar problemas maiores ou menores, não entro nesse mérito. A Rodobens, com quem eu trabalho, com quem eu invisto, não faz esse tipo de operação, porque ela é irregular. Agora, existem algumas regras que são um pouco mais flexíveis. Tu pode, como pessoa jurídica, comprar imóvel da pessoa física, desde que o imóvel da pessoa física, a pessoa física dona do imóvel, tenha menos do que 25% de participação na pessoa jurídica. Então, tu consegue fazer alguma forma disso de maneira regular. Entendi. É porque foi mal ter te interrompido aí. É porque eu falei da alavancagem de empresas, não nesse sentido aí, no sentido de você comprar maquinário, adquirir. Tem equipamento hoje em dia que é mais de 100 mil reais, entendeu? Sim. Tu consegue implementos agrícolas, por exemplo, tu compra com consórcio de veículos. Maquinário pesado que fica fixo na empresa, tu também consegue com consórcio de veículos. A ferramenta para isso é o consórcio de veículos. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Isso aí tu consegue, sim. Beleza, obrigado. Deixa eu responder o Adair, que tá perguntando aqui no chat, porque o consórcio Sicoob Imóvel não é bom, já que a taxa de administração é bem menor. Não é só porque os consorciados desistentes são substituídos, mas também porque não me interessa a taxa na prática. Se tu faz várias cartas pequenas de um consórcio, Sicoob, por exemplo, um crédito pequeno, tu não consegue comprar muita coisa. Então, para tu vender essa tua carta, tu precisa de outras pessoas com outras cartas também com a intenção de venda. E tu tem que conhecer essas pessoas, tu tem que juntar essas pessoas, tu tem que juntar essas cartas, e aí eu vou falar algo que eu não conheço em detalhes em relação a Sicoob, mas eu não sei se a Sicoob permite a junção de cartas. Nem todas as administradoras permitem. Então, primeiro tem que validar que permita. Segundo, tem que validar que permita a junção de carta, mesmo de grupos diferentes, porque a chance de tu achar outras cartas no mercado da mesma administradora, do mesmo grupo, são muito pequenas. Então, tu tem que ter uma série de fatores encadeados para que a carta tenha liquidez depois no mercado. Então, daí está dizendo que a Sicoob permite. Tudo bem. Agora, tem carta suficiente para vender? Se tu contemplar a tua carta do Sicoob, tu consegue vender ela junto com outras pessoas? No caso da Rodobens, eu consigo. Eu tenho por volta de 1.300.000, 1,5 milhão entre a minha carteira de clientes, contemplando todo mês. Então, eu sozinho garanto a liquidez das cartas dos meus clientes. Outros representantes não têm essa liquidez, porque eles têm um cliente que de vez em quando contempla. Então, o fator determinante é o conjunto das coisas. Agora, o outro ponto importante que tem é a questão de, além da liquidez, é a questão da matemática. Este grupo, ele tem características que tornam a probabilidade de contemplação mais cedo efetiva ou não. Um grupo de meia parcela, por exemplo, não tem isso. Um grupo de meia parcela sempre é matematicamente pavoroso para o investimento. Sempre, sem exceção. Qualquer pessoa que tenta te vender um grupo de meia parcela está interessado no próprio bolso e não no teu benefício. Se está vendendo
como investimento. Um plano de meia parcela pode ter algum uso para alguém que realmente não tenha recurso para pagar a prestação, porque vive de aluguel, e aí, quando contemplar aquela carta, vai conseguir pagar o aluguel vai conseguir sair do aluguel comprando um imóvel, e aí aquela diferença entre o que ela pagava de aluguel vai pagar a prestação cheia, mais a diferença que ela não pagou. Mas fora esse uso, um plano de meia parcela ele é matematicamente péssimo para quem compra. Então, no caso da Sicoob, não é plano de meia parcela, é só um plano tradicional. Já aconteceu algumas vezes no meu Instagram. As pessoas chegam, Fabrício, o que tu acha da Sicoob? Cara, Sicoob, Sicredi, tanto faz, qualquer cooperativa de crédito. As cooperativas de crédito geralmente têm planos com taxa de administração baixa, porque elas não visam lucro, elas estão ali para o benefício de todos os cooperados. O que acontece com um plano desse? Se a pessoa chega e diz, Fabrício, eu tenho um valor mensal para guardar, e eu quero em algum momento comprar um imóvel, e eu quero pagar o mínimo possível, e eu não tenho pressa em comprar esse imóvel, aí um plano de cooperativa vale a pena, porque tu vai pagar a menor taxa possível. Mas é isso, tipo, eu quero guardar um dinheiro, é quase como colocar na poupança, só que com alguns benefícios do consórcio e com um custo bastante baixo por conta da taxa de administração menor. Aí vale a pena. Agora, não é o caso, não é o que eu explico, não é o que eu faço, não é o que eu busco. O que eu busco? Eu busco uma ferramenta de investimento que me traga o melhor resultado financeiro possível, no menor tempo possível e com a melhor probabilidade disso acontecer num prazo mais rápido. E aí não tem carta de cooperativa que bata as tradicionais que eu já indicava e que eu fazia os meus próprios consórcios, e agora o grupo exclusivo que eu desenhei com esse objetivo matemático em vista. Ricardo, tudo bom? Eu já fiz a aquisição de algumas cartas nesse grupo que você fez agora. Bem-vindo. A minha pergunta é assim, a partir do momento que ela foi contemplada, você mesmo já avisa quem foi contemplado? E se a gente já quer adquirir mais cartas, é isso? No momento em que tu é contemplado, a Rodobens vai te mandar um aviso e eu, como representante, também recebo esse aviso. Okay. E aí, de cara, eu vou pegar o extrato, eu vou fazer a parte da compensação, da contemplação, tudo certinho que precisa, e vou te avisar, olha, eu tenho aqui, a tua carta vale tanto ali no mercado, dá para pedir entre tanto e tanto, eu já tenho, de repente, um interessado fazendo uma oferta de tanto. E vou te dizer que, olha, eu acho que tal oferta é interessante, ou... Porque se ela não for interessante, eu nem te aviso da oferta, eu já dispenso a pessoa direto. E eu vou colocar a tua carta junto na minha lista de contempladas e ela vai ser vendida em coisa de uma semana, 2, um mês. Tá. Assim que ela já for vendida, aí na hora eu já falo com você, falo, já quero mais uma, ou mais 2, ou mais 3. É nesse bate-papo que eu já adquiro outras cartas, é isso? Isso, tu vai adquirir na velocidade que tu achar. Eu já tive clientes que contemplaram e disseram, Fabrício, vamos já fazer a próxima. Cara, espera eu vender, espera tu tá com o dinheiro no bolso, e quando tu tiver com isso redondinho e tu viu, funcionou mesmo, aí tu faz a próxima. Aí eu já te mando o contrato da próxima. Mas... É que assim, eu acho que a dúvida de todos é o quê? Entrando assim, fazendo um negócio desse, investindo dinheiro, fica todo mundo mesmo com o pé atrás, né? Porque hoje a gente sabe como que está aí. Com certeza. No país, mas eu fui a fundo, né, para ver algumas coisas. Não, então, tu já fizeste a compra, tu pode falar pro pessoal que está assistindo ali. Já fiz. Tu pagou alguma coisa para mim? Não. Já veio o boleto. Veio o boleto da Rodobens, eu já paguei o boleto que eu tinha que pagar, o contrato agora eu vou ver aqui para mim já assinar já, entendeu? Então, eu já estou no grupo. Eu queria fazer mais uma pergunta. Sim. Tem prazo, tem uma data para esse grupo começar a rodar? Sim.
Tem data. No momento em que um grupo abre para venda, para cadastro, na verdade, não necessariamente para venda, mas para cadastro, a partir dali o Banco Central dá 90 dias para o grupo rodar. Certo. A gente abriu esse grupo um pouco antes da Assembleia de março. Legal. O que significa que a gente precisa necessariamente rodar ele em maio, na pior das hipóteses. Ok. Então, a gente está vendo até se a gente roda ele agora em abril mesmo, no dia 20. Se não fechar o suficiente para isso, porque eu quero que ele contemple tudo que possa contemplar ao máximo, então eu não tenho pressa tanto em rodar a primeira assembleia, mas mais em completar o grupo e deixar ele bem redondinho, ele vai rodar na assembleia agora de maio. Tá ok, então. A minha dúvida era essa mesma aí, mas eu acredito que todos que estão aí, eu acreditei. Já fiz as minhas, como eu te falei, eu quero fazer esse investimento aí. Eu já tenho 4 cartas da Porto Seguro. Né? Uhum. Eu tenho da Porto Seguro no valor de 80 mil cada carta. E aí eu vi esse negócio seu, eu achei interessante por investimento, né? Pelos valores que a carta são vendidas, é muito atrativo. Sim. E você continua multiplicando essas suas cartas e ao longo do tempo você pode fazer até uma grande aposentadoria se você souber usar o dinheiro certinho. É exatamente o que eu tenho construído aí nos últimos 20 anos e tenho tentado ajudar. Uma das coisas... Eu espero ligar muitas vezes para você e você ligar muitas vezes para mim. Vai acontecer. Uma das coisas que também vai acontecer nos próximos dias é que vocês vão receber lá no grupo de WhatsApp o link para um curso onde eu falo de investimento de forma mais tradicional. Porque o consórcio ele é uma das ferramentas, mas para construir uma coisa de longo prazo, a gente usa outras ferramentas também complementares até para isso. Eu acabei de contemplar, eu tive um lucro sensacional. Tu não pode reinvestir esse dinheiro no consórcio diretamente. Tu pode usar ele para pagar prestações por um tempo. Mas onde ele fica nesse meio tempo? Então, tudo isso a gente vai tratando por lá. Fiquei com essa dúvida. A gente pode fazer algum lance para aumentar as chances da gente ser sorteada logo? Tem algum lance que a gente pode fazer do próprio bolso? No grupo, sim. No grupo exclusivo agora, a prioridade ele foi feito para que a gente tenha as melhores probabilidades aguardando só pelo sorteio. E ele tem o lance livre que é melhor para quem quer utilizar a carta e não vender ela com lucro. Porque quem vai utilizar a carta vai dar um lance que é alto o suficiente para valer a pena essa contemplação, mas para nós que queremos vender, come essa alavancagem que a gente queria para vender. Só que, assim, mesmo sem utilizar o lance, as probabilidades são maiores nesse grupo do que em qualquer outro que tenha, de qualquer outra administradora atualmente. Clenildo. Boa noite. Tudo bem? Tudo beleza? Beleza. Eu também já fiz umas cartas aí com você essa semana agora. Legal, obrigado. Eu acho que é uma dúvida até que tu já respondeu aí, que essas cartas somente para imóvel, né? Isso. E no caso eu estou mais para investimento. Essas cartas aí geralmente leva quanto tempo assim para conseguir vender uma depois que a gente é contemplado? É coisa de um mês, não passa muito disso. É jogo rápido. Porque assim, eu tenho... O pessoal que contemplou no mês passado teve um inconveniente de que a parte do negócio que vai dar vazão maior e mais rápida para essas cartas contempladas, eu estou estruturando ainda. Então, tudo isso hoje cai diretamente no meu colo. Eu cuido pessoalmente dessa venda das cartas contempladas. E aí, com esses problemas de saúde aí na família, eu acabei não conseguindo fazer tudo que eu precisava nos tempos mais adequados. Então, o pessoal que contemplou no mês passado já está 2 semanas meio de molho, com os compradores me pedindo, por favor, Fabrício, eu quero cartas contempladas, os vendedores dizendo, eu já estou com a minha contemplada, quanto tempo leva para vender? E eu não conseguindo fazer a ponte entre os dois. Agora, essa semana, eu já dei vazão para 7 delas, eu tenho 14
lá na lista, metade então já foi. Então é isso. Normalmente não passa de um mês. Esse mês demorou um pouquinho mais. Mas não. E também a gente pode utilizar, né? Caso não queira vender, a gente pode utilizar. Sim, sim. Eu tive 2 clientes da contemplação do mês passado, da Assembleia do mês passado, que optaram por utilizar as cartas. Então, falando nessa contemplação, vamos lá. Eu ofereço esse lance que é oferecido mensalmente, se eu não me engano, é 30% do valor do meu crédito, não é isso? Nos grupos anteriores, que tinha parcela reduzida. Vamos lá, vamos dizer, a minha pretensão é duas cotas de R$100 mil. Tá. Então, e como seria esse lance nessas cotas? É lance livre, então a gente não tem ainda a métrica, por conta do grupo ser novo, de que lances vão efetivamente ser ofertados agora no início. Eu, pessoalmente, vou ofertar um lance de 31 prestações, que é minúsculo, mas ele é exatamente os 20 mil que representam os 20% que dá para usar do próprio crédito. Eu acredito que não tenha chance de contemplação. Eu vou ofertar só por descargo de consciência nas minhas cotas. Entendi. Mas eu acredito que os lances fiquem abaixo de 40%. Enquanto que em grupos semelhantes, a gente está tendo lances acima de 55%, 60%. Porque a minha ideia era a seguinte, como eu tenho um terreno, eu já estava até vendo aqui o preço da casa pré-moldada, né? Então, eu ia pegar uma parte dessa grana e ia aplicar, já ia dar quase para quanto, mas o restante eu completaria, né? Já para ter já para voltar o valor da cota, pelo menos, de alugo, já pago lá. Sim. Eu pessoalmente, nas minhas cotas pessoais, eu espero sempre pelo sorteio. Até no plano anterior, que eu tenho algumas cotas, e a questão do lance fixo faz sentido, porque é calculado pela prestação reduzida, eu oferto esses lances. Mas eu não estou muito preocupado se contempla por eles ou não, porque eu prefiro aguardar os sorteios. Agora, quando eu tenho um negócio de imóvel para fazer, a minha preferência é, como eu lucro vendendo as minhas cartas contempladas, eventualmente eu uso esse lucro para comprar cartas contempladas dos meus próprios clientes. Porque o uso da carta vai ser benéfico. Ela só traz lucro para quem vende, porque ela também é boa para quem compra. Então, quando eu estou na parte de eu tenho um negócio imobiliário que agora vale a pena, eu compro cartas contempladas, porque é a solução mais rápida e barata para utilizar um crédito imobiliário alavancado. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente vê, é só você fazer a comparação com o financiamento, né? Só fazer a comparação com o financiamento normal é um absurdo, né? Isso aí. Rendeu. Espera vender com pelo menos uns 20 mil de lucro a carta de 100 mil contemplada agora no sorteio. Carminha. Eu queria saber se você comercializa também cartas de consórcio de carro. Meu Deus. Sim. Eu tenho interesse. Também. Não é o meu forte, não é o que eu dou preferência, mas cartas de consórcio de carro também podem ser muito bem usadas para o próprio uso tradicional do consórcio, e eu estou estruturando essa parte também para ter um atendimento um pouco mais personalizado, porque normalmente não é uma venda tão automática quanto eu tornei algo que eu estou há 20 anos fazendo. É algo que precisa mais de uma conversa, de entender as necessidades, os prazos e tudo mais. Então, nesse momento, a coisa está meio conturbada, e se tu me chama para uma dessas, eu provavelmente vou te orientar para procurar um dos meus associados, que trabalham junto comigo e tudo mais, e eles vão conseguir te orientar direitinho. Não é direto comigo, mas eu te oriento direitinho para alguém que vai te atender como eu atenderia se eu não tivesse nesse momento tão atribulado. Fala, Fabrício, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Jefferson? Tudo certo, e você?
Tudo beleza. Maravilha. Cara, eu queria tirar uma dúvida, sabe? Levantamento de crédito, exemplo assim, pô, eu tenho um imóvel, eu tenho um terreno e quero deixar o terreno como garantia para pegar um crédito. Eu consigo fazer isso com vocês ou não? Algo no teu próprio nome? Não, porque o Banco Central proíbe esse tipo de operação. E a Rodobens não é conivente em fazer algo que é proibido pelo Banco Central. Então, não. Agora, se tu tiver uma empresa e tu quer que a empresa compre da pessoa física, isso dá para fazer, ou vice-versa, isso dá para fazer, desde que o sócio da empresa que é proprietário do imóvel ou o sócio da empresa que vai comprar, que vai vender o imóvel para uma pessoa física tenha menos de 25% de participação. Não sendo nessas condições, o Banco Central proíbe isso. Eu sei que tem algumas administradoras que fazem vista grossa para isso, simulam reformas que não acontecem na prática para liberar o dinheiro, mas eu não sou conivente com isso e a administradora com quem eu confio o meu dinheiro também não. Justamente por isso que eu faço com elas. Por isso não, mas por vários outros motivos, além desse também. Então, não. A alavancagem, sim, é só nessas condições específicas de pessoa física, jurídica, com menos de 25% de participação. Entendi. Beleza, então, Fabrício. Muito obrigado, hein? Beleza. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Tudo bom, Diego? Isso, tudo bem, Fabrício? Tudo beleza. Fabrício, queria tirar uma dúvida com você, por favor. Vamos lá. Se o valor total das prestações que forem pagas ultrapassar o valor da venda da carta, ainda assim compensa vender a carta? Por que isso aconteceria? Eu digo assim, por exemplo, o valor de R$650, certo? Sim. Tomando esse por base. Se eu estiver pagando as prestações e ultrapassar o valor da venda, que seria talvez de entre 20 e 25 mil reais? Não, mas o que acontece? Se tu tem uma carta que tu já pagou por 2 anos, tu vai ter pago 12 mil. Se tu já pagou por 4 anos, tu vai ter pago 20 e poucos mil. Tudo bem? Isso. Só que essa carta que tu já pagou 20 e poucos mil, tu não vai vender ela por até 20, tu vai vender ela por 30 e poucos. Entendi. O valor que tu consegue vender, ele é calculado baseado no quanto custa a alavancagem que tu tá dando para quem está comprando essa carta em relação a quanto falta pagar. Como tu já pagaste uma parte inicial, o quanto falta pagar diminuiu consideravelmente. Então, tu tem essa margem extra e essa margem, então, vai aumentando. Então, uma carta que tu contempla no primeiro mês, tu vai vender por 20 mil, por exemplo. Certo. E tu vai ter lucro de 20 mil praticamente. Agora, uma carta que tu contempla no final do primeiro ano, tu vai ter pago 6.500 e tu vai vender por uns 24. Então, tu vai ter um lucro que não vai ser os 20 se tu contemplasse no primeiro mês, mas vai ser 18. E assim por diante. Tu vai aumentando o valor de entrada e diminuindo o quanto disso é teu lucro. Basicamente, essa é a gangorra que a gente vai fazendo com consórcio. Tá certo. E aí, de ano em ano, tu tem a correção do crédito ainda atuando pelo INCC. Então, tu tem saltos na tua margem de venda a cada salto dessas correções. Se tu contemplar a carta no 12º mês, que ainda não corrigiu, tu vende ela por menos do que se tu contemplasse ela no 14º, que tu já teve a correção, e aí o teu crédito, de repente, está 7%, 8% mais alto do que estaria 1 mês, 2 antes. Entendi. Então, necessariamente, a gente sempre vai vender com um valor acima do que a gente já pagou, de maneira que a gente possa lucrar, né? Ainda que seja um pouco ou muito, né? Isso aí. Aí. Até um determinado momento em que não vale mais a pena para alguém que compre, porque o valor de entrada é autossuficiente para... Eu preciso pagar 30%, 35% para pegar o resto. Eu pagar metade já não vale a pena porque eu não estou alavancando quanto eu preciso. E aí a gente usa outras estratégias, tipo, contemplou, deixa o crédito rendendo sobre o total, vai pagar o dobro do que a renda fixa, porque está rendendo sobre o dobro do que a gente investiu até então.
Certo. E essa estratégia que não compensaria de a pessoa comprar seria a partir do 6º ano? Na verdade, eu vendi uma carta minha com lucro melhor do que o da renda fixa, com ela tendo sido contemplada no 76º mês. E eu vendi ela 4 meses depois, porque eu deixei ela guardada para ver o quanto estava rendendo mensalmente. E estava dando por volta de 1% ao mês de rendimento. Então, eu ia ficar com ela guardada. Eu tinha um crédito que eu paguei 71 mil até então, e o crédito era de 200, então eu estava recebendo todo mês rendimento sobre 200 mil em renda fixa. Então, valia muito a pena eu manter essa carta. Mas aí veio uma proposta para comprar ela e eu fiz a venda. O lucro que eu tive nela foi como se... É uma carta que eu comecei lá em 2016. Foi como se desde 2016 eu tivesse recebido 0,65% ao mês sobre todos os pagamentos que eu fiz até então. E aí, contando uma época que a gente estava com a Selic em 2% ao ano, foi um resultado sensacional. Entendi. Tá certo. Érico, as cartas eram de 115 mil. O prazo é o mesmo das cartas anteriores, do grupo anterior, e as parcelas naquele grupo são de 526,84. A carta é maior e a parcela é menor porque a parcela é reduzida em 30%. Só que esse grupo atual, apesar de não ter as parcelas reduzidas, ou justamente por não ter as parcelas reduzidas, ele é bem melhor em termos de matemática e probabilidade do que eram os grupos anteriores. E aí, Fabrício, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo beleza. Tudo jóia, muita luz aí para ti e para a família, tudo de bom. Luz, eu tô num lugar de pouca luz, mas eu duplamente. Não, a família tá precisando de muita luz aí mesmo. Com certeza, eu acompanhei um pouco suas mensagens aí, por isso que indiretamente desejei isso para você. Te agradeço. Meu irmão, eu precisava tirar uma dúvida contigo. Um tempo atrás, eu andei vendo questão de consórcio. E eu fui numa palestra que, se não me engano, era uma gerente da Caixa Econômica Federal que ofereceu. Eu lembro de um detalhe que ela contou que eu achei bem interessante na época, que ela falava sobre uma questão, eu não sei se eu vou falar a palavra correta, tá? Mas eu acho que era seguro prestamista, que era embutido no consórcio e que ela comentava que era dependendo do risco que as pessoas tinham, né, no seu seguro de vida pessoal, às vezes saía mais barato você ter um bom consórcio do que um péssimo seguro de vida. E eu queria saber se isso continua, né, valendo essa regra de ter um bom consórcio com um segundo plano sendo um seguro de vida. Não que eu tenha intenção de usar, não é isso, mas eu lembro dessa mensagem dela, que ela informava que se você fosse fazer um seguro de vida, tinha 1000 avaliações. Quando você faz o seguro prestamista, ele é muito simples e o valor que você paga desse seguro é muito baixo em relação ao outro. Não sei se eu consegui ser bem claro na minha pergunta, mas se você tiver alguma dúvida, eu tento fazer de outra forma. Não, tranquilo, eu entendi bem. Eu não sou especialista em seguros, mas tem algumas informações e algumas coisas que eu conheço um pouco mais sobre isso. A informação, eu não fui atrás para ver exatamente no detalhe, mas mais ou menos combina com o que eu vi na prática para minha situação pessoal. A informação que a corretora de seguros da Rodobens passa nas palestras que eu assisti direto do diretor geral da corretora, é que o seguro prestamista ele custa de 4 a 7 vezes menos do que um seguro de vida tradicional, mais ou menos no mesmo valor. Existe um motivo para ele ser tão mais barato, que ele é um seguro que, apesar de cobrir o mesmo valor, como a gente está pagando as prestações, o saldo devedor vai diminuindo, ele vai diminuindo o valor que ele tem que pagar se a gente demorar mais para
necessitar desse seguro. Então, existe um motivo. Na prática, ele custa a mesma coisa, se a gente fizer a matemática correta aí, em cima do valor do dinheiro no tempo. Mas ele realmente é muito mais fácil e simples e trivial do que qualquer seguro que te exija coisas mais complexas. E ele cobre morte e invalidez permanente. Então, não é um seguro que te proteja de coisas tipo um acidente que não te deixou inválido, mas que te impeça de trabalhar por um tempo, por um período, ou que te proteja contra um desemprego, ou coisas desse tipo. Mas, na prática, é isso. E a outra coisa importante do seguro é que ele é um seguro prestamista, então ele cobre o saldo devedor do consórcio. Mas não necessariamente tu tem um beneficiário para quem esse seguro vai ser entregue. O seguro ele vai quitar o consórcio, o seguro vai ofertar um lance de quitação para tu receber a contemplação dessa carta, e tu vai poder pegar o crédito em espécie, só que os beneficiários, só que esse valor vai entrar no teu inventário, ele não vai direto para os beneficiários, porque o beneficiário é o grupo de consorciados. Não entendi, isso aí perfeito. Uma das coisas assim que me levantou e eu gravei isso foi porque na época eu estava passando uma situação familiar super delicada e não tive nem cabeça para isso, não fui atrás, não fiz nada, mas eu lembro que ela falou assim, se você tiver algum parente idoso ou se você tiver algum parente que está doente, faça um consórcio em nome dele. Porque você não vai conseguir fazer um seguro de vida, mas um consórcio aceita fazer o seguro prestamista. Eu não sei se continua igual. Por isso eu estou falando para ti história de mais de 10 anos atrás. Então, o consórcio ele evoluiu ao longo dos anos e uma série de golpes também eram usados com características que existiam em épocas loucas. Tinha um período, por exemplo, em que algumas administradoras aceitavam o pagamento através de depósito em conta. E as pessoas faziam o depósito em conta do valor a ser amortizado do consórcio sem nenhuma taxa. E a administradora, naquela época, tinha que aceitar aquilo como a prestação ter sido paga, apesar de que ela não foi remunerada para administrar o grupo que ela estava administrando. Então, algumas pessoas faziam 50 cartas de consórcio, pagando esse mínimo amortizável que validava elas participarem dos sorteios, só que aí o grupo ficava completamente bagunçado, só com alguns poucos ali sempre contemplando e sem colocar dinheiro no grupo para que os outros participantes tivessem as mesmas probabilidades, mesmas chances e tudo mais, e era uma bagunça complexa. A outra coisa agora do seguro prestamista, na questão de se tem alguém muito idoso, isso de cara já não vale. O seguro prestamista ele tem um limite de 75 anos. E como esse limite é para o prazo total do consórcio, num plano de 216 meses, de 18 anos, significa que alguém com 57 anos que entre nesse plano já não adquire com o seguro prestamista. Com mais de 57. Com 57, tu ainda pega ele com seguro. Perfeito, bem compreendido. Aí uma das formas de conseguir usar o seguro prestamista é, ok, eu tenho esse plano de 216 meses, eu posso pagar ele em 204? Pode, ok, agora eu fico dentro desses 75 Você tem que encaixar anos. A data final até os 75. Eu já tenho 60 anos, cara, fazem 180 meses, porque tu vai conseguir chegar lá e assim por diante. Perfeito, bem esclarecido, Fabrício. Obrigado, viu? Legal. Boa noite, Fabrício. Tudo bom? Tudo bem? Tudo beleza. Então, tá bom. A minha dúvida é, quantos meses dessas cotas de 600 que você postou, quantos meses que é esse consórcio? São 216 meses.
18 anos. 18 anos. Tem como, não tem menos que isso. Dá para pagar em prazos menores, mas aí tu vai ter uma prestação maior e não faz sentido porque o grupo ele é de 216 meses. Então tu vai estar só pagando mais para na hora que contemplar vender por menos, porque tu vai vender um prazo menor com prestações maiores, que vale menos no mercado do que esses no prazo total de 216. Vamos optar aí por 2 ou 3 cotas. Pelo que eu vi, a Megacom vai administrar, né? No caso de você, é isso? Isso. E se de repente eu falar, Fabrício, não, eu tenho um estúdio de Pilates, olha, eu quero ampliar, vou em outra cidade, eu quero usar essa carta. Eu posso usar essa carta? Uma data que for contemplada? Sim, não, a carta, então, ela tem que estar contemplada, mas a carta, ela é para o teu uso, tu não é obrigada a vender ela quando tu contemplar. Eu tenho vários clientes que fazem esses planos para construir kitnet, para comprar o próprio imóvel, para quitar o financiamento ou o saldo devedor de algum financiamento que eles tenham. Então, a opção de vender a carta com lucro é uma das diversas opções de uso da carta. E uma das opções em que eu te ajudo diretamente a fazer a colocação dela no mercado. Entendi. E outra perguntinha. Vamos supor, hoje, por exemplo, eu pego 2 cotas porque eu está sobrando, vamos dizer assim. E aí, daqui 5 meses, meu estúdio melhora, minha situação alavanca, eu posso comprar mais cotas? Sim, eu comecei com 2 cartas em planos menores na época que tinha, em prazos muito menores, porque não tinha prazos desses que tem hoje em dia. Então, eu comecei com 2 cartas que davam, em termos de probabilidade, menos chances do que quem começa hoje com uma só carta. Então, tu pode começar com 2 e, assim, o grupo que tem hoje, ele está quase completo. Mas ainda tem uma centena ou pouco mais que isso de vagas, mas no momento em que ele estiver completo, a ideia é que nós façamos a abertura de um novo grupo com as mesmas características. Então pode ser que agora eu quero fazer mais uma cota. Eu vou te dizer, olha, neste momento exato, eu não tenho um grupo aberto, tenho os outros grupos que eu poderia indicar, mas eu tenho a previsão de abrir no mês que vem. E aí, um mês a mais, um mês a menos, não faz diferença em termos de não, vamos esperar o grupo mais com a matemática melhor para fazer nele. Então, sempre vai ter. Porque, basicamente, são os grupos em que eu mesmo estou investindo nas minhas cartas também. Outra pergunta, que eu já tive um consórcio, eu fui contemplada rápido, mas eu tinha cancelado. Eu paguei 4 meses, porque cada mês eu paguei um valor. Eu comecei com 800, no próximo mês 850. Era consórcio de carro? De carro. Isso. No 4º mês eu já estava pagando 950. Falei, gente, quando tiver no 20º, que valor que vai estar isso? E eu fui contemplada no 6º mês. Aí, né, recebi do jeito lá que eu vi no seu vídeo, realmente, a porcentagem, corretido, tem que esperar. E não compensou. Realmente não compensa. Só que para mim ficava apertado. Como eu te falei, eu estava abrindo um estúdio de Pilates. Sim. Então, o valor, se fosse fixo, R$800 por ano, até eu tinha aí uma condição, né? Falei, até lá já melhorei, eu vou conseguir. Mas todo mês aumentando, não consegui ficar. Não, então. Da parte de consórcio. Não, assim, o consórcio de carro, alguns têm a correção mensal e alguns têm a correção pela tabela da montadora. Então, dependendo daquele momento em que a coisa estava completamente bagunçada no país e no mundo e coisa, por conta da pandemia, pode ter acontecido esse tipo de distorção que bagunçou aí com as tuas finanças. No caso do consórcio de imóvel, o índice de correção é o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção. E a primeira correção é no 14º mês e depois de 12 em 12 meses. Sempre tirando 2 meses e pegando os 12 meses anteriores para fazer o cálculo do percentual.
Então, eu tinha comentado, não sei se tu já estava mais cedo aqui na live, que eu vendi uma carta de 180 meses, que eu vendi ela com 80 meses depois de contemplada, e vendi com lucro melhor do que se tivesse colocado dinheiro na renda fixa. Essa carta, nos primeiros anos, eu vou colocar em breve um vídeo no Instagram e no YouTube explicando todas as contas dessa carta, mas essa carta, nos primeiros anos, o INCC tinha sido 3,80 e poucos, 4%, 3,2%, tinha sido bastante baixo. E aí, com a pandemia, que deu toda a bagunça, em determinado ano, veio ali 17% de correção, que a maior parte das pessoas reclamaria de uma correção tão alta. Mas essa correção fez com que o meu crédito aumentasse também, de tal forma que na hora de vender eu tinha um crédito maior e consegui vender com um lucro melhor do que se não tivesse tido essa correção. Mas então, um susto eventual aconteceu no meio da pandemia, pode vir a acontecer também com o de imóveis, mas é fora do comum. A média dos últimos 20 anos é de 7%, e ela só foi alta assim por conta desses 17 que puxaram bastante para cima, e é só de ano em ano, não é mensal. Entendi. Tá. Como eu te falei, eu vou querer 2 cotas. Aí, se eu não tiver online, é porque eu voltei da aula, estou no intervalinho, voltei da aula e, de repente, eu preciso sair. Não, tranquilo. É só preencher lá o formulário que vai no e-mail, no WhatsApp. À noite eu consigo fazer isso mais tranquilo aqui. Tamo junto. Tá bom, obrigada.